Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Agora eu vou estar pedindo para os irmãos se colocarem de pé para estar fazendo o recitativo bíblico. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra Estão as mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Neste momento estaremos entoando louvores a nosso Deus junto ao Ministério de Louvor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por como em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. alegria
Vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando sua supremacia. Iremos fazer o recitativo bíblico de Jeremias 10, 6 e 7. Todos juntos. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor. Porque entre todos os sábios das nações, e em todos os sábios das nações, e em todos os teus reinos, não existe ninguém semelhante a ti. Os irmãos podem se assentar.
caminho. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Os desprezados e justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pesado e justiça se fizeram manifesto. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não se louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Está pedindo que o Vanderson venha estar vindo aqui à frente para fazer uma oração de louvor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, ó Pai, para honrar e agradecer o Teu nome, Deus. Senhor, está, Deus, com esse culto. Senhor, posso estar, Deus, tomando cada direção que aqui for tomada, Pai. Senhor, vem estar, ó Deus, tocando no coração de cada um, ó Pai, para sairmos daqui melhores do que entramos, ó Deus. Também está, Deus, com o pregador dessa noite, Pai. Senhor, vem estar, Deus, tocando no coração dele, ó Pai, que eu possa transmitir somente a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos entoar o hino 9 do cantor cristão e neste momento os irmãos estão com a oportunidade de entregar seus dízimos e as suas ofertas. Onipotente,
devem estar aqui na frente para orarmos pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse dia, que o Senhor nos proporciona, ó Deus, esse momento de estarmos aqui na tua casa prestando culto, louvores a ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos esse privilégio de sermos filhos teus e estarmos nesta manhã juntamente com os nossos irmãos, louvando o teu santo nome. E neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer por todos os dízimos e ofertas que foram depositadas em teu altar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso Deus, que tem providenciado, Senhor, o nosso sustento. O nosso sustento não tem faltado e nós reconhecemos, ó Deus, este cuidado do Senhor para com as nossas vidas, devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus, e nós louvamos o teu santo nome, Senhor, neste dia. E também, Senhor, queremos te agradecer pelas vidas que foram dedicadas ao teu altar. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está nesta manhã, das pessoas que estão prestando culto, ó Deus, juntamente conosco, pela internet, ó Deus. Nós te louvamos e queremos, ó Deus, engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pedir que os irmãos estejam se colocando de pé mais uma vez para fazermos a leitura bíblica. Em 1 Crônicas 16. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua presença continuamente. Neste momento estaremos fazendo a oração intercessória. Pedir para a Marcília vir fazer essa oração para lembrar da Ludmila, que passou mal, ou está orando pela saúde dela. Os irmãos que puderem se ajoelhar, estejam ajoelhando nesse instante. Sobrinho, né? Ai, que bom, graças a Deus. Oremos. Pai de amor, como é bom estarmos, ó Deus, na Tua presença, como é bom, ó Deus, buscarmos ao Senhor continuamente, como diz a Tua palavra. E, ó Deus, nós nos rendemos à Tua soberania, à Tua vontade, porque é o Senhor quem guia as nossas vidas. Pai, dá-nos a Tua direção, faça-se, ó Deus, a Tua vontade no meio do Teu povo. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos anseios, ó Deus. Esteja sondando cada coração dos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Que o Senhor esteja atendendo, ó Deus, aos desejos do seu coração, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, ó Pai. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, primeiramente, agradecidos a Ti por todas as bênçãos, ó Deus. Te agradecemos pelo primo da Vilma e da Nadir, que estava desaparecido, mas que, ó Deus, já foi encontrado. Continue, ó Deus, atuando nesta vida. E, Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos da semana, pelas vidas que completaram mais um ano de vida, a vida do irmão Manuel Alexandre e outros, ó Deus, que o Senhor concedeste mais um ano na Tua presença, mais um ano de bênção, de gratidão ao Senhor. Pai, nós colocamos também diante de Ti os pedidos, ó Deus, dessa manhã. Ó Pai, os sobrinhos da Sandra, ó Deus, tenha misericórdia ali no hospital, que o Senhor esteja, ó Deus, operando, trazendo a saúde. Também o primo da Ângela, ó Deus, o Luiz, que o Senhor esteja também atuando, ó Pai, na recuperação, ó Deus. Tu sabes o estado de saúde, que também é grave, que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade ali, ó Deus, e bem como com os seus familiares, ó Pai, amenizando a ansiedade que traz nesse instante. Também nós colocamos diante do Senhor a vida da Ludmila, ó Deus. Tu sabes que ela não passou bem essa noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali com a sua vida, ó Pai, restaurando a sua saúde. Ser com a Márcia, ó Deus, que não pôde estar nessa manhã. Esteja ajudando a Tua serva ali, trazendo também a calma, dando sabedoria, ó Deus, nesse momento. Bem como também ao pastor Elias, ó Deus, ao Abner ali em família.
Pai, sê, ó Deus, como pregador dessa manhã, que o Senhor use, ó Deus, a vida do teu servo, fale aos nossos corações, que saiamos, ó Deus, edificados pelo poder do teu Santo Espírito, através da tua palavra. É isso, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Neste momento, a palavra está com o mensageiro dessa manhã. O pastor vai estar vindo. Na Penha, né? É Penha Circular? Penha Circular. É uma igreja que eu já visitei há muitos anos atrás, quando era seminarista. Pastor Vladimir é professor de grego, né? Além de ser teólogo, ele fez também na UERJ, grego, UFRJ, né? Fez mestrado também é mestre, e hoje nós estaremos aqui. Hoje nós temos o privilégio de ouvir o que Deus tem a nos falar por meio de sua vida. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te exaltamos, Deus, te bendizemos, te glorificamos por tudo que tu és para nós. Te louvamos também pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando ânimo, nos corrigindo, nos dando orientação, disciplinando, ó Pai. A tua palavra vem de várias formas aos nossos ouvidos, com inúmeros objetivos, Pai. E nesta manhã, prepara os nossos corações para ouvirmos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Use de maneira poderosa, ó Deus, a vida do teu servo, que o Senhor esteja por meio de seus lábios falando aos nossos corações. Revista o teu servo da unção dos altos céus, do poder do teu Santo Espírito, ó Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou meio enrolado aqui, eu vou chegar o púlpito um pouquinho para frente. Agora sim. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estava meio preocupado de ter que pregar com máscara, que eu já estava ficando sufocado. Já estava ficando sufocado ali. Eu estou há 5 meses... Exatamente ontem, fez 5 meses, né, que nós estamos aí nesse tempo de pandemia. Eu lembro-me que estava lá na Igreja Batista Penha Circular. Aliás, trago um abraço do pastor Rogério, viu, pastor Paulo? Também da Igreja Batista Penha Circular para a igreja. E o pastor Rogério me convidou para estar com ele ali, falando sobre discipulado, ajudando, né, na formação aí de uma equipe, de apresentar uma visão sobre discipulado para a igreja, uma visão que ele já possui, né, já estava trazendo essas ideias para essa visão para a igreja, e ele me convidou para estar somando ali com ele, e num tempo em que eu não estou pastoreando, né, estou lá como membro da igreja. E hoje é a primeira vez que eu estou pisando no templo, né, nas dependências de uma igreja, depois desse evento aí da pandemia. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, viu? Chega a ser emocionante para mim, porque é um tempo que nos faz falta. A comunhão, estar juntos, mesmo que distantes, 1,5 metro, 2 metros, mas é sempre bom rever amigos, irmãos, pessoas queridas. E interessante que eu
Eu, inclusive, estou trabalhando em casa, nem os colegas do trabalho a gente está tendo contato, né? A gente está trabalhando em home office. Iríamos voltar amanhã para as dependências da empresa, mas já foi revisto isso, não vai ser amanhã, provavelmente vai ser mais para o final do mês ou para o mês que vem, ainda não sabemos. De fato que rever pessoas é sempre bom, estar com pessoas é sempre bom. E hoje eu vim sozinho, né? Minha esposa ficou lá com meu netinho, minha filha deu uma saída e não voltou para casa esses dias, né? E nós estamos lá cuidando do netinho. E ela está lá com ele é muito levado, muito ativo, né? Digamos assim, igual a mãe. Quem lembra da mãe pequenininha vai lembrar, né? Que ela era bem ativa também. Irmãos, nessa pandemia eu passei por momentos, por experiências muito desagradáveis, mas ao mesmo tempo experiências em que Deus mostrou que estava agindo em nossas vidas. Minha mãe passou 44 dias internada. No dia 9 de junho ela começou a sentir falta de ar e nós fomos correndo para a emergência do Carlos Chagas, e lá ela foi internada. O médico afirmou que ela estava com Covid, 50% dos pulmões tomados, né, por uma pneumonia viral. E ela passou, nós quando ouvimos isso achamos que não veríamos mais a minha mãe. E ela passou esses 44 dias internada ali. Depois, no dia seguinte, ela foi para o Hospital Ronaldo Gazola, que é o hospital de referência da Covid-19 no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E lá ela ficou internada durante esse tempo todo. Dia 23 de julho, ela recebeu alta, ainda não estava 100%, mas fizemos um acordo com o médico de ficarmos bem atentos aos sintomas que ela apresentava e tudo mais. E percebemos que o que a tomava muito mais naquele momento, claro, né, não durante os 44 dias, era a depressão, que fazia com que ela se sentisse muito mal. E hoje ela está se recuperando bem, está bem melhor. E tenho certeza que algumas pessoas aqui também oraram pela minha mãe. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Mas nesta manhã, irmãos, eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos acerca, inclusive, daquilo que nós temos falado, né, durante essa pandemia lá em Penha Circular, e que nós temos nos dedicado a estudar, que também é acerca do discipulado. Eu gostaria de pensar com os irmãos numa igreja para esse tempo, não especificamente para esse tempo de pandemia, mas para esse tempo histórico, social em que nós estamos vivendo nesse momento, em que há necessidade de a igreja se apresentar, se mostrar para o mundo em que ela está inserida, o mundo no qual ela está inserida, e assim fazer a diferença, e assim fazer algo, porque nós vivemos momentos difíceis para a vida cristã. Nós temos tido muito contato com as mídias sociais, a igreja tem tido muito contato com as mídias sociais. Nós temos cada vez mais jovens, adolescentes, tendo contato a diversas ideologias, a diversas questões que se apresentam, diversos conceitos que se apresentam na vida da sociedade, e a igreja é um recorte dessa sociedade. Dentro da igreja existem pessoas com pensamentos diversos. Ano passado, ano retrasado, nós tivemos aí, justamente por causa desses pensamentos diversos, muita divisão dentro da igreja por causa da questão política. E nós vivemos num tempo então em que a igreja precisa se apresentar,
que a igreja precisa se expor, que a igreja precisa se mostrar, mas precisa se mostrar não como um grupo de pessoas que frequentam um determinado lugar, que vão a um determinado lugar para estarem cantando e suas vidas continuam do mesmo jeito. Suas vidas continuam sem fazer diferença. Suas vidas continuam sem mostrar aquilo que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, para as pessoas que tanto necessitam de uma palavra de salvação, de transformação, de vida de verdade, de vida eterna. Eu gostaria de pensar com os irmãos no texto de Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 25 ao 35. Lucas 14, de 25 a 35. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu fales aos nossos corações nesta manhã. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vemos então, irmãos, que assim como hoje, nos tempos de Jesus, havia uma multidão que o seguia. Havia uma multidão que ia atrás dele por causa daquilo que ele podia lhe oferecer. Jesus pode nos oferecer muitas coisas. Jesus pode oferecer muitas coisas para as pessoas que vão à igreja, para as pessoas que vão a um lugar de adoração, para as pessoas que hoje se colocam ou se assumem como cristãs, para pessoas que se dedicam a estar cumprindo rituais, a estar fazendo da sua vida. Irmãos, eu estou um pouco preocupado. A gente pode botar o púlpito aqui embaixo? É porque eu tô meio inseguro aqui em cima. Onde for mais seguro. Aqui está mais seguro mesmo. É porque está... Desculpa, irmãos, mas, como eu ia dizendo,
existe uma multidão que seguia Jesus, existia uma multidão que seguia Jesus, e hoje também existe uma multidão que vai aos lugares onde nós dizemos que Jesus está. Nós cremos que Jesus está aqui, amém? A palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então existe uma multidão hoje também que segue a Jesus. Mas o seguimento de Jesus, ele exige que a nossa atitude, a nossa ação, o nosso meio de vida, a nossa forma de viver, seja um tanto quanto mais radical do que muitos vivem hoje. E por radical não estou me referindo aos extremos. Por radical estou me referindo a uma vida que tenha raiz. Que tenha raiz na palavra de Deus, que tenha raiz no Evangelho, que tenha raiz numa vida de obediência a Jesus Cristo. Eu me lembro do livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, em que ele fala no capítulo sobre graça preciosa, que se barateia muito, nos tempos de Bonhoeffer já acontecia isso, se barateia muito uma coisa chamada graça, aquilo que nós entendemos ser graça. O que é baratear a graça? É justificar o pecado, é entender que a graça justifica o pecado e não o pecador. Enquanto que nós entendemos que a justificação da graça, feita pela graça, é a justificação do pecador. O pecador, ele é redimido, ele é lavado no sangue de Jesus Cristo. Quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a sua vida totalmente restaurada, ele é liberto da escravidão do pecado e ele passa a viver uma vida em obediência a Deus. Ele passa a viver uma vida que glorifica a Deus. E isso não quer dizer que seus pecados são justificados, mas que ele é justificado dos seus pecados, porque Jesus Cristo morreu por cada um deles. Dessa forma, a vida vivida pela graça é uma vida de obediência. E a partir do momento em que eu sou salvo, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo em obediência a Deus. Eu vivo para exercer o ministério que Jesus Cristo me propôs. E Jesus Cristo, vendo aquela multidão que ia atrás dele, uma multidão de seguidores, uma multidão de pessoas que desejavam ser seus discípulos, ele olha para a multidão e começa a dizer algo, um discurso duro, um discurso pesado, que para muitos foi difícil suportar. Tanto é que, à medida que o tempo ia passando, a quantidade de pessoas que seguia Jesus ia diminuindo. E Jesus diz para aquela multidão, olha, vocês querem ser meus discípulos? A coisa não é tão fácil assim. A primeira coisa que Jesus Cristo fala para aquela multidão, olha, se você quer ser meu discípulo, você vai ter que odiar. A palavra correta é odiar mesmo. A palavra no grego deu origem a uma palavra conhecida hoje em dia, até muito em voga nos tempos de hoje, que é misógino. Misógino é aquele que odeia a mulher. Não é isso? Nós vemos aí uma quantidade muito grande de crimes cometidos contra as mulheres. E um termo que é bastante usado é misoginia, em que misel, ou misos, quer dizer ódio. E giné, ou guiné, quer dizer mulher. Então, misoginia é aquele que é relativo ao ódio contra a mulher. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: se você quer vir após mim, ser meu discípulo, você precisa odiar seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos. Mas é claro que Jesus não vai ser aqui nesse ponto contraditório à sua própria palavra, lá em Mateus capítulo 14, versículo 5, em que ele afirma o mandamento de honrar pai e mãe.
que nós devemos amar aqueles que nos são próximos. No pensamento oriental, nós precisamos entender que o que Jesus está fazendo aqui com um discurso duro é uma comparação. Ser discípulo de Jesus, então, requer que você ame, que você se dedique muito mais a Jesus Cristo, ao amor a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, do que até mesmo a sua própria família. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, requer então que você dê prioridade a uma vida de amor a Deus, a uma vida de amor a Jesus. Que você dê prioridade à sua devoção, à sua vida de relacionamento com o Cristo, à sua vida de relacionamento com aquele que te salvou, a sua vida de relacionamento com aquele que deu a sua própria vida por você. É necessário que você se dedique no discipulado, na vida cristã, a estar mais próximo de um relacionamento com Cristo. Mais próximo até, se dedicar mais até do que você se dedica à sua esposa, do que você se dedica aos seus pais, do que você se dedica aos seus filhos. Jesus não está ordenando aqui que você odeie as pessoas. Aqui ele está sendo exagerado. Aliás, isso é uma característica na pregação de Jesus. É exagerar alguns pontos. E você não precisa odiar ninguém. Você deve amar as pessoas. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Você deve amar o seu pai e honrar o seu pai. Você deve amar o seu pai, a sua mãe e honrar a sua mãe. Mas você deve dedicar-se a uma vida de devoção a Jesus Cristo. Temor a Jesus Cristo. Ele morreu por você. Eu entendo então que a igreja que se apresenta para a sociedade neste tempo deve ser uma igreja temente a Deus. Uma igreja que ama a Deus de verdade, que ama a Deus até as últimas consequências. Uma igreja que ama a Deus a ponto de aborrecer, a ponto de muitas vezes se colocar num pensamento diferente daqueles que lhes são próximos. De mostrar para as pessoas que é muito mais importante servir a Deus, buscar o Senhor, buscar uma vida devocional, buscar se alimentar da palavra de Deus, buscar uma vida de oração, buscar intimidade com Jesus, do que agradar as pessoas que estão dentro da sua casa, que muitas vezes não entendem o porquê você é tão leal a Jesus Cristo, o porquê você é tão fiel a Jesus Cristo, o porquê você é tão obediente a Jesus Cristo, o porquê a sua vida se diferencia na obediência, o porquê a sua vida se diferencia em absorver os conceitos da palavra de Deus muito mais do que os conceitos que o mundo apresenta. Aliás, nós vivemos num tempo difícil, como eu estava falando no início, em que os cristãos estão adotando cada vez mais uma linha chamada progressista, em que tudo é permitido, em que o pecado é justificado, em que as sensações elas importam muito mais do que a obediência, em que ser feliz é obedecer aquilo que você sente. E por causa disso, tantas coisas estão aí em voga. Eu tenho que ficar mais parado, né, por causa da câmera, né? Tantas coisas que se colocam em voga por causa de conceitos que têm adentrado na vida da sociedade e também na vida da igreja. Daí o importante é ser feliz. Ser feliz é amar. E até o conceito de amor tem sido deturpado.
Hoje pode-se amar quem você quiser. Você pode amar... e aqui o conceito de amor está muito mais ligado às questões sexuais, à afetividade e à sexualidade do que a muitas outras... muitos outros fatores em que a gente pode aplicar aqui o amor. Eu posso amar um homem, uma mulher, um cão, tudo é amor. Existe até uma corrente de pessoas que entendem que o amor de um homem adulto por uma criança é algo real, é algo que pode ser levado em consideração. Aquilo que nós chamamos de pedofilia, que para nós é uma aberração. E daí uma série de conceitos vem entrando na sociedade de maneira que a igreja muitas vezes tem absorvido isso e dito, olha, esses conceitos, tá ok, vamos aceitar o pecado dentro da igreja, vamos aceitar conceitos antibíblicos dentro da igreja, vamos aceitar ideologias antibíblicas dentro da igreja. E quando nós dizemos não, ainda que meu pai tenha esse conceito, ainda que meu filho, aliás, hoje, com o advento da popularização da universidade, em que cada vez mais pessoas têm entrado nas universidades, e sabemos, com certeza, eu passei 6 anos dentro da Universidade Federal, sabemos que as universidades públicas estão aparelhadas sim. Existem muita militância política de esquerda dentro das universidades. E principalmente tentando incutir na cabeça do jovem, é claro que isso já começa no ensino médio, não só na universidade. Incutir na cabeça do jovem esses conceitos que nós temos, que nós vemos, aliás, que nós percebemos e que nós combatemos, e daqui a pouco o seu filho está dizendo, não, isso não tem nada a ver, pai, isso não tem nada a ver, mãe. O que tem se fulana gosta de uma menina? O que tem se o fulano gosta de um menino? Isso é normal, é natural. O importante é ser feliz, porque se dá muito valor às sensações. Muito mais do que a obediência a Cristo. E Jesus, é claro, para ser meu discípulo, ele fala justamente de pessoas que não podem ser discípulos de Jesus, ou discípulas de Jesus. Para ser meu discípulo, você vai ter que aborrecer as pessoas, porque muitas vezes as pessoas vão ter conceitos, pensamentos, atitudes contrárias àquilo que eu chamo de verdade. Porque muitas vezes aquilo que você faz, aquilo que você crê, vai de encontro àquilo que o mundo tem apresentado, aquilo que as pessoas têm crido, aquilo que as pessoas têm assumido para as suas vidas. E a segunda coisa que Jesus fala, que pode soar meio estranho para nós. Ele diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu acho interessante que existe um conceito dentro da igreja evangélica que o crente, quando entrega a sua vida a Jesus, ele vai parar de sofrer. Ele vai passar a ter uma vida mais próspera. Ele vai passar a usufruir de uma vida que satisfaça justamente aquilo que nós
combatemos, que satisfaça as nossas sensações. Então, porque quem não deseja, né, ter um carro do ano? Quem não deseja ter um apartamento, sei lá, na Barra? Quem não deseja um apartamento de luxo, né? Quem não deseja ter bens materiais? E desejar ter essas coisas não é ruim, não é pecado. O problema é quando você coloca essas coisas como prioridade na sua vida. E Jesus vai dizendo, olha, aquele que quer vir após mim e não tomar, se alguém vier a mim e qualquer que não levar a sua cruz, melhor dizendo, versículo 27, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Toda vez que eu leio esse texto, eu pinto um quadro na minha cabeça. Jesus, com uma multidão atrás dele, ele caminhando, né? Isso é coisa da minha cabeça, tá? Não tirei isso de nenhum lugar, não. Ele caminhando, e na estrada ele vê cruzes, né? Naquele caminho em que ele estava seguindo, ele vê cruzes, pessoas penduradas, porque o método de execução romano era esse, justamente para que as pessoas vissem e tivessem aquelas pessoas ali executadas como exemplo. E Jesus fala, olha, tem que carregar a sua cruz. E o que é carregar a cruz, irmãos? Jesus está dizendo que o discipulado não é um caminho de glória. É um caminho de tortura. Quando o romano condenava alguém à morte por cruz, ele obrigava o condenado a carregar a sua cruz. Poderia ser a cruz completa ou somente a travessa em que ele seria pendurado, o madeiro. E carregar a sua cruz ali era um caminho de tortura, um caminho difícil, um caminho de dor. E o fim desse caminho era o quê? Era o quê? Morte. O que Jesus está dizendo é, olha, você quer vir após mim? Eu estou indo para a cruz. Você quer vir após mim? Você vai ter que também pegar a sua cruz. Você vai ter que carregar a sua cruz. E o carregar a cruz, ou o tempo em que você vai estar exercendo o seguimento a mim, exercendo o discipulado, sendo meu aluno, sendo meu discípulo, sendo alguém que deseja fazer as mesmas coisas que eu faço. Se você quer ser, entenda, você não vai ter um caminho de glória, mas sim um caminho de sofrimento, um caminho de dor. E no final desse caminho, não vai ter nada que te agrade. No final desse caminho, você vai encontrar a morte. Porque você não vai ser diferente das outras pessoas. A única diferença é que você vai ter uma cruz para carregar, mas o final é a morte. Aí eu lembro de uma história contada num sermão pelo pastor Ed Renekiewicz, em que um casal de missionários idoso, ele se aposenta, ele deixa o campo missionário, pega um avião no país onde eles estavam e voltam para casa. E quando chegam no aeroporto, o missionário olha para aquele aeroporto e não tem uma comitiva ali para esperá-lo. Não tem um comitê de boas-vindas. Não tem um grupo de pessoas que está disposto ali a aplaudi-lo. E aquele missionário, ele chega triste em casa, meio que desamparado, sem saber por que daquilo tudo. Ele dedicou a sua vida inteira
à obra de Deus, ao discipulado, a fazer com que outras pessoas se tornassem discípulas de Jesus. E ainda assim ele não percebe qualquer tipo de comoção pela sua volta, pela sua chegada. E quando ele chega, ele vai orar. Senhor, eu cheguei em casa. Depois de tantos anos servindo ao Senhor, não tem uma pessoa que veio me receber. Não tem uma pessoa que venha dar uma palavra de boas-vindas. E aquele missionário se sente entristecido por causa daquilo. E a mulher dele, ouvindo a sua oração, ela vai até aquele homem e diz assim: olha, meu querido esposo, Deus me respondeu aquilo que você está orando. O que Deus está dizendo para mim é: você ainda não chegou em casa. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida de glórias. Não é uma vida só de vitórias, como a gente vê o jargão de muitos evangélicos por aí. Muitas vezes é uma vida de sofrimento, de dor, em que as pessoas não entendem porque você, ainda assim, ainda com tanto sofrimento, ainda que existam pessoas morrendo de Covid-19 na sua casa, ainda que você mesmo tenha ficado doente, ainda que haja muito sofrimento, ainda que você tenha sofrido por causa não das coisas que o mundo apresenta, mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, que se apresenta para você como duro, difícil, como uma vida de obediência. Por causa de uma vida de obediência, você tem sofrido. No final disso tudo, você não vê, se você olhar somente na perspectiva humana, você não vê nada além, nenhuma glória. Se você chegar à velhice, vai ser canseiro e enfado. Vai ser dor, sofrimento. Mas Deus diz para você: olha, o seu descanso não é aqui, a sua glória não está aqui. Depois disso tudo, o prêmio está lá na glória com Deus. O prêmio está lá quando nós nos apresentarmos diante do Senhor e apresentarmos ao Senhor a nossa vida. Senhor, aqui está a minha vida. Aí é uma vida de glória. Aí sim, é vida eterna, vida de verdade, vida em abundância. Então, a terceira coisa que Jesus Cristo diz para nós está no versículo 33, ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele fala 3 vezes de pessoas que não podem ser discípulos de Jesus. Nós entendemos então que existem pessoas que não podem ser discípulos de Jesus e tem pessoas que podem ser discípulos de Jesus. Nós vemos então que um viciado em drogas pode ser discípulo de Jesus? Pode se tornar um discípulo de Jesus? Pode se tornar. Uma prostituta pode se tornar uma discípula de Jesus? Sim. Um homossexual pode se tornar um discípulo de Jesus? Sim. Mas para que uma pessoa que não é nada disso pode se tornar um discípulo de Jesus? Sim. Mas para que ele se torne um discípulo de Jesus, é necessário renúncia. É necessário renunciar a tudo.
tudo quanto tem. As suas sensações, os seus prazeres, os seus deleites, a sua própria vida. É necessário renúncia para se tornar um discípulo de Jesus. O mundo já está cansado de pessoas que se dizem cristãs, mas que não renunciaram a tudo. Mas que vivem uma vida qualquer, uma vida de qualquer maneira. Uma vida que não é vivida segundo os padrões de Jesus Cristo. Mas que vivem uma vida segundo os padrões deste mundo. Que aceitam conceitos que são anticristãos. A Bíblia, então, requer de nós uma vida de obediência. Para que você seja discípulo de Jesus Cristo, para que você se apresente como igreja de Jesus Cristo, é necessário renunciar a tudo por amor de Jesus. E é claro que Jesus Cristo não nos deixa desamparados, abandonados. Ele provê tudo aquilo que precisamos. Ele nos dá tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e para a nossa devoção. Quando nós renunciamos, nós ganhamos. Aquele que perder a sua vida, vai ganhá-la. Aquele que renunciar à sua própria vida, vai ganhar uma vida de verdade. Uma vida eterna. E Jesus Cristo então nos convida a fazer as contas, a calcular o preço. Ele fala, olha, se alguém decide construir uma torre, mas não senta antes para calcular se tem os recursos necessários para terminá-la, vai construir e vai ficar pela metade. Eu estou há 25 anos, o tempo que eu conheço o pastor Paulo, 25 anos tentando terminar a minha casa. Mas aí foi por uma questão de necessidade, a gente precisava de uma casa. Quando nós olhamos a vida cristã, olhamos o discipulado, precisamos entender, é isso mesmo que eu quero? Eu posso continuar vivendo a minha religião. Aliás, volto a dizer, o mundo está cheio de pessoas religiosas. Está cheio do sentido de que está saturado, que não aguenta mais. O mundo está cheio de pessoas religiosas. O que o mundo precisa não é de mais um religioso, de mais um evangélico, de mais um membro de igreja, de mais um frequentador de igreja. O que o mundo precisa é de discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que renunciam. Aqueles que aborrecem. Aqueles que estão decididos a carregar o peso do discipulado, o peso do seguimento de Jesus, o peso de uma vida com Cristo. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele convida antes, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós carregamos a cruz, mas nós não estamos sozinhos carregando a cruz. Deus sempre nos proporciona momentos de alento. O que a igreja precisa ser nesse tempo é sal. O sal, quando você bota sal no feijão, ele altera o paladar do feijão. O sal não é feijão, o sal é sal. Mas ele altera o paladar do feijão.
O que nós precisamos é alterar o paladar deste mundo. É alterar a vida, o sabor desse mundo. É fazer diferença. É mostrar para as pessoas, olha, existe uma vida que pode ser vivida com mais sabor. Independente dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas lutas. É essa vida que eu vivo. Você dizendo, né? É essa vida que eu vivo. É essa vida que eu espero que você viva também. Precisamos nos apresentar, meus irmãos, como discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, transformar o mundo em que nós vivemos. Complicado ver um Brasil em que o número de evangélicos cresce a cada dia, mas que o número de a conta da corrupção não decresce. A conta da corrupção não diminui. O número de evangélicos cresce, mas os conceitos mundanos estão aí alterando o sabor, trazendo o sabor amargo para a vida da igreja, ao invés da igreja estar alterando o sabor da sociedade. Está mostrando a diferença para o mundo, mostrando a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer, olha, vida cristã não é fácil, mas vale a pena. Vida cristã não é fácil. É um caminho árduo, um caminho de obediência duro. Mas no final, nós vamos glorificar e exaltar juntos o nosso Deus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja trazendo para você a consciência de que você precisa ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Um discípulo obediente de Jesus. Que faz a diferença nesse mundo. Que traz vida para esse mundo. Que Deus abençoe a todos. Pastor. Obrigado, viu, pastor Vladimir? Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Queridos, quero reforçar a informação que eu já dei a vocês, de que no primeiro domingo de setembro, nós estaremos retornando aí aos cultos vespertinos, tá bom? Então, nesse período aí, há uns 2 meses, mais ou menos, nós estamos com o culto somente matutino. Então, nós vamos voltar àquela forma da EBD pela manhã, período de adoração e EBD, e à noite, como fazíamos. Então, será no dia 6 de setembro, por ocasião do aniversário de nossa igreja, tá ok? E voltaremos a essa normalidade, com as precauções, todas elas, as devidas precauções sendo tomadas, né, com esse cuidado que temos tido, todo mundo com máscara, álcool em gel, todo feito conforme nós temos assim praticado até agora. Pastor Vladimir falando sobre o sal que altera o paladar, eu lembro-me alguns anos atrás, eu fui à casa de uma família, aí falei lá com a moça, menina, o jovem fulano de tal gosta muito de você, ele é um bom moço, um rapaz correto, né? Por que você não namora ele? Ela virou e disse, pastor, ele é muito sem sal. Eu lembrei e me disse, ele é muito sem sal, né? Até uma moça que é um rapaz com sal, é ou não é?
ou o rapaz quer uma moça com sal, né? Então o cristão sem sal não serve para ser discípulo, né? Se não salgar. Eu tenho sal, não tenho, Priscila? Eu tenho sal. Então, sem sal não dá, né, irmã Leia? Isso não está saindo não, né? Está cortado já. Não? Se a moça estiver assistindo, vai lembrar-se disso. Espero que pelo menos o rapaz não, né? Então, para ser discípulo tem que salgar, tem que ter sal, né? Se nós humanos exigimos sal, quanto mais Jesus Cristo. Tudo tranquilo? Vamos colocar de pé e vamos orar para a gente encerrar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Tu és o nosso amado Deus, o nosso querido Deus, o nosso poderoso Deus, que em Jesus Cristo é o nosso Salvador, que no Espírito Santo é o nosso Consolador. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, porque nesta manhã o Senhor nos desafiou, ó Pai, a ter uma vida de discipulado, de discípulos, ó Deus, que renunciam, que às vezes se contrapõem e aborrecem aqueles que não querem te servir e te seguir. Ó Pai querido Deus, Pai de amor, que todo aborrecimento que venhamos a causar, que seja por conta do teu santo evangelho. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a levarmos as nossas cruzes, para que o teu santo nome seja glorificado. Querido Deus, queremos colocar de maneira muito carinhosa a vida do irmão Severino em tuas santas e poderosas mãos. Visita ele naquele hospital lá no Miguel Couto, restaura sua saúde em nome do Senhor Jesus. Esteja com Ludmila, ó Pai, dando a recuperação, dando saúde a essa criancinha, ó Pai. Querido Deus, que a tua poderosa mão esteja sobre sua vida. Esteja também com o nosso diácono, irmão Roberto, ó Pai. Querido Deus, conforte e consola o seu coração, seja com a sua saúde, ó Pai, que as tuas poderosas e preciosas mãos estejam sobre a vida dele, dando saúde, dando vigor, vitalidade em nome do Senhor Jesus. Esteja com cada vida aqui presente nesta manhã, ó Pai, esteja direcionando os passos, guiando a vida de cada um, restaurando, ó Deus, aquilo que precisa ser restaurado, renovando aquilo que precisa ser renovado, ó Pai. Seja com tudo aquilo que está nos que tem estado nos corações dos teus servos, ó Pai. Abençoe toda a tua igreja, Senhor. Esteja com o pastor Samuel, ó Deus, dando saúde para ele, dando, ó Deus, encorajamento, ânimo, ó Pai, para o tratamento que ele tem enfrentado, ó Pai. Querido Deus, colocamos toda a tua igreja no teu altar, sob os teus santos e eternais cuidados, ó Deus, que tu estejas derramando as tuas mais ricas e preciosas bênçãos sobre as vidas dos teus filhos, ó Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Vladimir, por sua esposa, suas filhas, ó Pai, netos. Abençoe toda a casa do teu servo, ó Deus, e continue usando com poder e autoridade. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, com uma oração silenciosa estaremos encerrando.